Quando em uma transação inserimos um novo atributo, esse atributo é automaticamente criado como um objeto atributo na KB. E é por isso que pode ser utilizado em outros lugares. Por exemplo, o atributo categoryId da transação categoria. Uma vez criado nesta transação, fica como um objeto atributo no nível da KB. E é por isso que quando na transação atração inserimos os atributos de categoria, ao começar a escrever seus nomes, já os sugeria como opção para inserir, já que são atributos da KB, e não apenas da transação categoria. O atributo categoryId está em duas transações, categoria e atração, com dois papéis distintos. Até o momento não sabemos como trabalhar com o atributo no nível da KB. Só sabemos trabalhar com o atributo em cada transação. Assim, por exemplo, ao nos posicionarmos sobre este atributo na estrutura da transação categoria, vemos na janela de propriedades, além das Type Definition com as quais já tínhamos trabalhado, estas duas primeiras. KBObject e nome. Este será o nome do atributo a nível do KB. Observemos que os valores de todas estas propriedades serão os mesmos que os das propriedades do mesmo atributo, mas agora na transação atração. O que acontece se aqui mudarmos o valor de alguma das propriedades, por exemplo estas? Será uma mudança global ou afetará apenas o atributo localmente nesta transação? Será global, o que pode parecer pouco intuitivo nesta primeira instância. Assim, por exemplo, se retornarmos a propriedade basedOn ao seu valor padrão, veremos essa mudança repercutir no atributo na transação categoria. Sendo uma propriedade global do atributo, seja onde for alterada, repercutirá a nível do KB, e assim em todos os lugares onde o atributo estiver presente. Por outro lado, haverá outras que se aplicarão apenas localmente. Não são aquelas configuradas a partir da janela de propriedades, essas são todas globais. Por exemplo, newLabel é uma propriedade local. É que esta propriedade afeta a forma como o atributo será configurado na tabela correspondente do banco de dados. Para o atributo na tabela categoria, onde será a chave primária, claramente não pode ser nulo. Por outro lado, para o atributo na tabela atração, sim. Mesmo poderia encontrar-se categoryId em outra transação, também referenciando a entidade category, e nessa outra poderia não aceitar nulos. A propriedade newLabel somente se encontra no grid da estrutura. Não aparece listada entre as demais propriedades. Temos uma janela que nos permite trabalhar com os atributos da KB sem ter que editá-los dentro de uma transação. É a janela Work with Attributes. Vemos que aparecem listados todos os atributos que definimos em todas as transações que criamos até o momento. E se nos posicionarmos sobre categoryId, por exemplo, vemos as mesmas propriedades que se nos posicionarmos sobre este atributo na transação category ou em traction. De fato, se daqui voltarmos a definir que seu tipo de dados será o do domínio id, veremos agora esta mesma definição, tanto em categoria como em tração. Assim, para modificar as propriedades globais de um atributo, isso pode ser feito tanto a partir da janela de trabalhar com atributos, como a partir de qualquer uma das transações onde o atributo se encontra. Em todos os casos, a partir da janela de propriedades. Embora os atributos sejam objetos da KB, não podem ser criados fora da estrutura de uma transação. A janela Trabalhar com atributos permitirá modificar e eliminar atributos, mas não criá-los. Também não poderão ser criados a partir do diálogo de novo objeto. Devemos advertir o seguinte: se estando na estrutura de uma transação quisermos mudar o nome de um de seus atributos, por exemplo, endereço do cliente, não devemos fazê-lo a partir do próprio grid da estrutura, editando o nome ali, mas sim devemos fazê-lo a partir da propriedade nome.
Isso é porque, se o fizermos no grid da estrutura, na verdade estaremos criando outro atributo, não modificando o que já existia. Isso ficará claríssimo se pressionarmos F5. Ou se apenas quisermos ver o impacto sobre o banco de dados, podemos fazer Build Impact Database Table. Está querendo criar um novo atributo, endereço pessoal do cliente, e eliminar o anterior, endereço do cliente. Mas essa não é a nossa intenção. Queremos simplesmente mudar o nome do atributo. No Work With, vemos que agora temos os dois. Se daqui tentarmos eliminar o que acabamos de criar pressionando a tecla Delete, ele nos pergunta se é isso que queremos, e ao confirmar, vemos que não nos permite a eliminação, pois está marcado como estando na tabela cliente. Embora ainda não esteja fisicamente porque não impactamos, e o que acontecerá se agora o retirarmos da transação cliente, único lugar onde se encontra. Agora sim, permite eliminá-lo. O atributo endereço do cliente não está em nenhuma transação. Mas vamos colocá-lo novamente em atração. Vejamos como, ao digitar seu nome, ele é oferecido entre todos os atributos da KB que começam assim.